Imagine acordar um dia e descobrir que o dinheiro na sua conta, as economias de uma vida inteira, de repente não valem quase nada. Não por causa de uma guerra, não por um colapso do governo, mas por um ato de generosidade. Parece impossível, certo? Mas isso aconteceu. No século XIV, na próspera cidade do Cairo, um dos maiores centros comerciais do mundo, o mercado de ouro, a base de toda a riqueza, simplesmente quebrou. Da noite para o dia, o preço do metal mais precioso do mundo despencou e continuou caindo por mais de uma década. Famílias de mercadores foram à ruína, o poder de compra das pessoas evaporou e uma crise econômica sem precedentes se instalou. O caos era total e a causa era um mistério para a maioria. Não houve uma invasão, não houve uma catástrofe natural. O que aconteceu foi que um homem, um único homem, passou pela cidade. Ele não veio para conquistar, ele veio em paz, em uma peregrinação religiosa, e por onde passava, ele distribuía ouro. Não moedas, mas barras de ouro puro, sacos de pó de ouro. Ele dava aos pobres nas ruas, aos comerciantes que o cumprimentavam, aos oficiais do governo que o recebiam. Ele gastava tanto, com tanta displicência, que inundou a economia com uma quantidade de ouro que o mercado simplesmente não conseguiu absorver. A oferta se tornou tão absurdamente grande que a demanda desapareceu e o valor do ouro desabou. Pense nisso por um segundo. Um homem, com sua mera presença e generosidade, foi capaz de desestabilizar a economia de uma das cidades mais poderosas do planeta por mais de 10 anos. Quem era esse homem? De onde ele vinha? E que tipo de fortuna inimaginável ele possuía para que sua caridade fosse tão destrutiva quanto um ato de guerra? O nome dele era Mansa Musa, o 10º Mansa, ou seja, Rei dos Reis, do Império do Mali, na África Ocidental. E a história dele é uma das mais incríveis e menos contadas da história da humanidade. É uma história que desafia nossa compreensão de riqueza e poder. Hoje, vamos desvendar a jornada deste rei lendário, o homem mais rico que já pisou na Terra. A fortuna dele, ajustada para os dias de hoje, faria bilionários como Elon Musk ou Jeff Bezos parecerem modestos. Mas a riqueza dele não estava nos números de uma conta bancária, estava na terra, em minas de ouro que pareciam não ter fim. Se você gosta de histórias de mistério, de poder e de legados que ecoam através dos séculos, fique comigo. E se essa introdução já te deixou curioso, imagine o resto. Já deixa o seu like para fortalecer o canal e compartilha esse vídeo com aquele amigo que adora uma boa história, porque o que eu vou te contar vai mudar a forma como você enxerga a história do mundo. A história de Mansa Musa não começa com ele, mas com o trono que ele herdou de uma forma bastante peculiar. O rei antes dele, seu predecessor, Mansa Abu Bakr II, era um homem movido por uma obsessão, o Oceano Atlântico. Ele acreditava que o oceano não era um fim, mas um começo, e que havia outras terras do outro lado daquela imensidão de água. Ele financiou uma expedição de 200 navios, cheios de homens, ouro, água e suprimentos para anos, e os enviou para o oeste com uma ordem simples: não voltem até que encontrem terra ou até que seus suprimentos acabem. Apenas um navio retornou. O capitão, aterrorizado, contou que os outros navios foram sugados por uma espécie de correnteza gigante no meio do oceano e desapareceram. O rei, em vez de se assustar, ficou ainda mais fascinado. Ele decidiu que lideraria a próxima expedição pessoalmente. Ele preparou uma frota ainda maior com milhares de navios e nomeou Musa, seu vice, como regente em sua ausência. E então Abu Bakr II navegou para o horizonte para nunca mais ser visto. Foi assim, por um acaso do destino, que Mansa Musa se tornou o governante do vasto e incrivelmente rico Império do Mali. O império que Musa agora controlava era gigantesco, estendia-se por uma área que hoje abrange países como Senegal, Gâmbia, Guiné, Mali e Níger. E a fonte de seu poder e riqueza era algo que o mundo cobiçava mais do que tudo: ouro. O Império do Mali controlava mais da metade de todo o ouro do Velho Mundo. Minas como as de Bambuque e Galã produziam pequitas de ouro do tamanho de nozes, e o metal era tão abundante que era usado para quase tudo. Além do ouro, o império dominava o comércio de sal, que naquela época era tão valioso quanto. Caravanas cruzavam o deserto do Saara, trocando sal por ouro, tecidos e conhecimento. Musa governava um império que não era apenas rico em recursos, mas também em cultura e organização. Mas para o resto do mundo, especialmente para a Europa e o Oriente Médio, o Império do Mali era quase uma lenda, um lugar mítico de onde vinha o ouro, conhecido como o Reino de Ouro. Mansa Musa estava prestes a mudar isso. Ele iria mostrar ao mundo que o Mali não era um mito, mas uma potência real e inegável. Como um muçulmano devoto, Musa decidiu que cumpriria um dos 5 pilares do Islã, o Hajj, a peregrinação à cidade sagrada de Meca. Mas ele não faria uma viagem qualquer, ele faria a peregrinação mais espetacular que o mundo já viu. Ele transformaria sua jornada religiosa em uma demonstração de poder e riqueza que ficaria gravada na história para
sempre. A preparação para a viagem foi algo de proporções épicas. Em 1324, a caravana de Mansa Musa partiu da capital do seu império, Niane. E não era uma caravana, era uma cidade em movimento. Imagina a cena: 60.000 homens marchando em uníssono pelo deserto. 12.000 deles eram escravos, mas não como imaginamos. Cada um vestia da mais fina seda persa e carregava uma barra de ouro pesando quase 2 quilos. Eram 12.000 homens carregando mais de 20 toneladas de ouro puro apenas em suas mãos. À frente da procissão cavalgava o próprio Mansa Musa e diante dele 500 arautos, cada um carregando um cajado de ouro maciço. A caravana era seguida por uma manada de 80 a 100 camelos e cada um deles carregava entre 50 e 300 quilos de pó de ouro. Era uma fortuna ambulante, uma corrente de ouro líquido serpenteando pelas areias do Saara. A jornada de mais de 6.000 quilômetros era um desafio logístico monumental, mas a caravana era autossuficiente, um ecossistema próprio que se movia lentamente em direção ao leste. Por onde passava, a visão daquela procissão dourada deixava as pessoas em estado de choque e admiração. Mas o verdadeiro impacto de Mansa Musa só seria sentido quando ele chegasse às grandes cidades do Egito. Após meses cruzando o deserto, a caravana finalmente chegou ao Cairo. A cidade, governada pelos sultores mamelucos, era um centro cosmopolita, acostumado a receber dignitários e caravanas ricas, mas eles nunca tinham visto nada parecido. A chegada de Mansa Musa parou a cidade. A magnificência de sua comitiva, o brilho do ouro por toda parte, era algo que parecia saído de um conto de fadas. O sultão do Egito, Al-Nasir Muhammad, convidou Musa para o seu palácio, mas um impasse diplomático surgiu. O protocolo exigia que Musa beijasse o chão e a mão do sultão, um ato de subserviência. Musa, o rei dos reis de um império soberano e talvez mais rico, recusou-se. Ele disse que, como peregrino, só se curvaria para Alá. Após alguma negociação, um acordo foi feito e Musa entrou no palácio, mas sua presença imponente deixou claro que ele não se via como inferior a ninguém. E então, ele começou a gastar e a dar. Mansa Musa ficou no Cairo por 3 meses e durante todo esse tempo, sua generosidade não teve limites. Ele distribuía ouro para a população pobre, dava esmolas em mesquitas, presenteava funcionários do governo e pagava por suas compras com ouro puro. Os mercadores do Cairo, vendo aquela fonte aparentemente inesgotável de riqueza, aumentavam os preços de seus produtos, mas para Musa, o preço era irrelevante. Ele pagava o que pedissem. O resultado foi exatamente o que descrevi no início. A quantidade de ouro que ele injetou na economia foi tão massiva que desvalorizou completamente o metal. O mercado de ouro do Cairo, um dos mais importantes do mundo, entrou em colapso. O valor do dinar de ouro despencou e a inflação disparou. O ato de generosidade de um só homem causou uma recessão econômica que durou mais de 12 anos. A reputação de Mansa Musa se espalhou como fogo. Ele não era apenas um rei rico, ele era uma força da natureza, capaz de alterar a realidade econômica de uma nação inteira apenas passando por ela. Depois de deixar o Egito em estado de caos econômico, Musa continuou sua jornada para Meca e Medina, onde também distribuiu vastas quantidades de ouro. Ele cumpriu seus rituais religiosos, mas sua mente estava em outro lugar. Ele recrutou os melhores talentos que o dinheiro podia comprar. Arquitetos, acadêmicos, poetas e estudiosos do mundo islâmico foram convidados a retornar com ele para o Mali, com promessas de riqueza e oportunidade. Mas foi na sua jornada de volta, ao passar novamente pelo Cairo, que a história toma um rumo ainda mais inacreditável. Ao retornar, Musa ficou sabendo da devastação que sua generosidade havia causado. Ele descobriu que o ouro que ele distribuiu com tanta liberalidade havia empobrecido milhares de pessoas ao destruir o valor de suas economias. E aqui, vemos um lado diferente de Mansa Musa. Ele não ignorou o problema que criou, ele decidiu consertá-lo. E a maneira como ele tentou fazer isso é talvez a parte mais impressionante de toda a sua saga. Para tentar reestabilizar o valor do ouro, ele fez o impossível. Ele pegou emprestado todo o ouro que pôde dos mercadores do Cairo. O homem mais rico do mundo, que viajava com toneladas de ouro, começou a pegar empréstimos. E ele não pegou emprestado a juros baixos, ele pagou taxas de interesses exorbitantes, garantindo que os mercadores que lhe emprestassem fariam uma fortuna. Ao fazer isso, ele tentou retirar o excesso de ouro de circulação, criando uma escassez artificial para fazer o preço subir novamente. Foi a primeira e talvez única vez na história que um único homem tentou manipular e consertar o mercado de ouro de uma nação inteira. É um testemunho de seu poder e de sua consciência sobre o impacto de suas ações. Quando Mansa Musa finalmente retornou ao seu império, ele não era mais o mesmo. A viagem o havia transformado e ele estava determinado a transformar seu reino. Ele trouxe consigo o arquiteto andaluz Abu Ishaq al-Salih, a quem pagou 200 quilos de ouro para projetar e construir
construir novos edifícios grandiosos. O foco dessa nova era de construção foi a lendária cidade de Timbuktu. Sob o patrocínio de Musa, Timbuktu e outras cidades como Gao foram transformadas de simples postos comerciais em centros vibrantes de aprendizado e cultura islâmica. Ele ordenou a construção da majestosa mesquita Djinguireber, feita de terra, palha e madeira, uma obra-prima da arquitetura sudano-saheliana, que existe até hoje. Ele também fundou a Universidade de Sankore, que se tornou uma das maiores instituições de ensino do mundo, atraindo estudantes e professores da África e do Oriente Médio para estudar direito, medicina, astronomia e teologia. A Biblioteca de Timbuktu chegou a abrigar entre 400.000 e 700.000 manuscritos, a maior coleção de livros da África desde a Biblioteca de Alexandria. A peregrinação de Mansa Musa colocou o Império do Mali literalmente no mapa. Antes de sua jornada, a África subsaariana era uma mancha em branco nos mapas europeus. Depois, cartógrafos começaram a desenhar o Reino do Mali. O famoso Atlas Catalão de 1375 mostra um retrato de um rei africano em seu trono, usando uma coroa de ouro e segurando uma enorme pepita de ouro na mão. Ao lado dele, a inscrição: "Este senhor negro é chamado Musa Mali, senhor dos negros da Guiné. Este rei é o mais rico e nobre senhor de toda esta terra pela abundância do ouro que é extraído de sua terra." Mansa Musa havia conseguido. Ele mostrou ao mundo não apenas sua riqueza, mas a riqueza cultural, intelectual e organizacional de seu império. Ele morreu por volta de 1337, mas seu legado perdurou. Ele transformou seu reino, promoveu a educação e a arte e deixou uma marca indelével na história mundial. Sua história é um lembrete poderoso de que a história da riqueza, do poder e da civilização não se limita à Europa ou à Ásia. A história de Mansa Musa é uma jornada sobre o poder absoluto e suas consequências inesperadas. Um homem cuja piedade religiosa e generosidade foram tão extremas que se tornaram economicamente destrutivas. Um governante que, ao tentar colocar seu império no mapa, redesenhou o mapa econômico do mundo conhecido. Ele era mais do que apenas o homem mais rico da história. Ele era a prova viva de que a riqueza, quando desvinculada de propósito e responsabilidade, pode ser tão caótica quanto a pobreza. Sua tentativa de consertar o dano que causou mostra uma complexidade de caráter que vai muito além da simples ostentação. Ele não apenas exibiu seu ouro, ele o usou para construir um legado de conhecimento e cultura que brilhou intensamente no coração da África. A história dele nos força a questionar a própria natureza da riqueza. O que significa ser verdadeiramente rico? É ter tanto dinheiro que você pode quebrar economias? Ou é usar essa riqueza para construir algo que sobrevive ao tempo? A jornada de Mansa Musa, de governante de um reino mítico a uma lenda histórica, nos deixa com uma reflexão final. Se você gostou de desvendar essa história incrível, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. E comente aqui embaixo, o que você faria com tanto poder e tanta riqueza? A história de Mansa Musa é uma inspiração ou um aviso? Quero muito saber a sua opinião. A história está cheia de figuras como ele, escondidas nas entrelinhas do tempo, esperando para serem redescobertas, e nós estaremos aqui para contá-las. No final, a jornada de Mansa Musa não nos ensina apenas sobre o valor do ouro, mas sobre o peso do poder, e nos deixa com uma pergunta que ecoa através dos séculos: até que ponto a maior demonstração de riqueza pode ser também a maior prova de sua irrelevância?